Nós estamos num período que tradicionalmente o mundo ocidental comemora o nascimento do Senhor Jesus. Há algumas pessoas que não concordam com a comemoração do Natal e que até atribuem a ela a titularidade de uma festa pagã. E eu até concordo que você pode compreender assim se o motivo da sua celebração não for Cristo. Se Cristo é o motivo da sua celebração, para mim o assunto está encerrado, está liquidado. E Cristo é o motivo da nossa celebração. É óbvio que não há provas históricas de que Jesus tenha nascido neste período do ano judaico. Todos os episódios em torno do nascimento de Jesus indicam que ele tenha nascido no período do verão da Palestina, que se dá aí nos períodos que vai de maio até setembro. Entretanto, a nossa celebração não é a data, a nossa celebração é ao fato. Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, nós temos a esperança de toda a sua trajetória de vida como referência para nós. O profeta Isaías é chamado de profeta renascentista, visto a sua mensagem está sempre voltada para um novo tempo, uma nova época, uma nova era, um novo período, uma nova dimensão de vida. Alguns estudiosos mencionam que Isaías morreu sem ter crédito do seu ministério profético, ou seja, ele não era crível, ou não fora crível nos seus dias, visto que Isaías fala de assuntos futuros, sempre utilizando verbos no passado, como se já tivesse ocorrido. Por exemplo, esta profecia acontece 750 anos antes do nascimento de Jesus, e Isaías fala como um menino que já nos nasceu, e um filho que se nos deu. Então Isaías fala como se já tivesse acontecido. Quando as pessoas do seu tempo olham ao redor e procuram um menino que nasceu com estas características e não encontram, então Isaías é visto como um louco. Até porque Isaías diz que o menino a quem ele se refere é príncipe. O principado está sobre os seus ombros. Se é príncipe, é filho de rei. É só olhar no palácio para saber se nasceu alguma criança. Quando viram que não havia nascido nenhuma criança descendente da linhagem real, entenderam a profecia de Isaías como blefe, engano, equívoco. E ele passa como um profeta sem dignidade de crédito. Lá no capítulo 53, quando ele fala agora do sofrimento do Messias, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Olha o verbo, quem deu, porque foi subindo, era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ou seja, Isaías está sempre falando de acontecimentos futuros, como algo que já aconteceu. A verdade é que a sua revelação é tão real. Ele tem as visões que Isaías tem e as mensagens que ele recebe são tão reais que para ele é algo tão certo que ele fala como algo que já está em andamento, algo que já está em acontecimento, em pleno acontecimento e cumprimento. E nesse texto, de modo particular, Isaías diz: o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O mundo cristão celebra o nascimento de Jesus porque nós entendemos que Jesus é a luz que Deus fez resplandecer num mundo tenebroso. Se analisarmos bem, entre os acontecimentos que envolvem o livro de Esdras, Neemias, Esté, Malaquias,
Nós temos até o Novo Testamento um período de silêncio absoluto de Deus, que compreende aproximadamente 400 anos. É um período chamado de Idade das Trevas, ou período das trevas. Deus se calou de maneira absoluta com Israel e o mundo, e não se manifestou em nenhum momento através de nenhum profeta neste período. Quando Jesus nasce, já no período da era cristã, já no início da era cristã, uma luz resplandece, tanto que Simeão, quando recebe o menino no colo, para consagrá-lo ao Senhor, diz: agora os meus olhos viram a tua salvação. Lucas capítulo 1. Se percebe que há uma esperança, há uma expectativa de que as profecias tenham o seu absoluto e oportuno cumprimento, e o nascimento de Jesus revela o cumprimento destas profecias. Se a gente analisar ao pé da letra, os judeus que viveram 400 anos de silêncio da sua história, sem contato direto com Deus, tiveram dificuldade de reconhecer Jesus como Messias por todas as características que ele traz, pelo momento que ele nasce, o plano histórico, o cenário histórico. Não há qualquer indício que assegure que ele é o Cristo. Aqueles que o receberam-no pela fé. O que eu quero falar nesta manhã muito rapidamente é sobre o que o Natal nos revela. Mas para ser mais específico, o que o Natal de Cristo nos revela. E aí poderemos começar pensando que o Natal de Cristo revela a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. Desde a queda de Adão e Eva no Éden, o Senhor Deus prenunciou que da semente da mulher ele traria o varão, que esmagaria a cabeça da serpente. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar em diversas páginas das Sagradas Escrituras, Deus sempre dando flashes de revelação de que o seu plano estava de pé. No Êxodo, por exemplo, o Senhor manifesta no Cordeiro Pascual o anúncio da vinda do Cordeiro que salvaria o mundo das suas transgressões. No Monte Moriá, a Bíblia diz de Abraão que ele, enquanto subia para oferecer Isaque, e Isaque lhe perguntou: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz: o Senhor provê. Deus já tomou providências quanto ao cordeiro. E é interessante porque quando Abraão vai oferecer Isaque, ele vira para ver, a Bíblia não diz que ele viu um cordeiro. A Bíblia diz que ele viu um carneiro, que estava preso entre os arbustos. Então o cordeiro do qual Abraão estava falando não era aquele que apareceu em Moriá preso nos arbustos. O cordeiro do qual Abraão estava falando era aquele que João Batista diz no capítulo 1, quando Jesus passa e João Batista diz para os seus discípulos: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista discerniu a revelação de Abraão. Se chegamos no livro de Levítico, nós vamos encontrar em Levítico, todo Levítico, Deus prenunciando Jesus, nos sacrifícios vicários, no cordeiro sacrificado, no bode expiatório que leva os pecados do povo para o deserto. Chegamos em Números, quando Moisés fere a rocha, o texto bíblico vai dizer posteriormente que a rocha ferida era o próprio Cristo, que derramou água, a água viva, que veio para saciar a sede da humanidade. Em Deuteronômio, o próprio Moisés diz que o Senhor vai levantar um profeta maior do que ele. No livro de Josué, quando Josué se depara com o anjo do Senhor e pergunta para o anjo: tu és um dos nossos ou estás contra nós? O anjo diz: eu sou o príncipe do exército de Deus.
Tudo isso revela Cristo, tudo isso manifesta Cristo. No livro dos Juízes, Cristo está manifestado na ação dos juízes julgando o seu povo. Em Rute, ele aparece como o remidor que haveria de remir a Israel. Nos primeiros nos livros de Samuel, Jesus é a pedra posta em Mispá, da qual Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. No livro dos reis, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. No livro das crônicas, ele é a coluna de sustentação da casa de Deus no meio do seu povo. O Natal revela o cumprimento dessas profecias. Se lermos Neemias, nós vamos ver o prenúncio de Jesus como aquele que reconstrói as muralhas da nossa vida. Se lermos Esdras, nós vamos ver Jesus como o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus e nos ensina a lei de Deus. Em Esté, ele é aquela esperança da qual Mardoqueu fala, quando Esté diz: eu não posso aparecer diante do rei. E Mardoqueu diz assim: não penses que se tu não fizeres nada, o povo do Senhor perecerá, porque Deus de outra parte levantará socorro para Israel. Jesus é o socorro que Deus levantou para o seu povo. Em Jó, ele é o Redentor que vive e que um dia se levanta sobre a terra. Nos Salmos, ele é meu pastor, ele é a minha rocha, é o meu refúgio, é o meu esconderijo forte. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a nova aliança, a justiça nossa. Em Lamentações, ele é aquele que lamenta as nossas tragédias. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é aquele que vem marchando sobre as nuvens, cujos cabelos são brancos como a branca lã. Em Oséias, ele é o marido ferido. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo. O Natal revela o cumprimento de todas as profecias de Jesus. Em Amós, ele é o pastor que guia o seu povo. Em Obadias, ele é a nossa justiça. Em Miqueias, ele é o servo humilde do Senhor, que entrará em Belém montado num jumento. Em Naum, ele é aquele que se levanta e as rochas se aplainam e os montes se derretem. Aleluia. Em Jonas, ele é aquele que anuncia livramento. Em Ageu, ele é aquele que se levanta e manifestará a riqueza das nações na casa da adoração. Em Zacarias, ele é aquele que pisará no Monte das Oliveiras e o monte vai se rachar de um lado para o outro. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Nos evangelhos, ele é o cumprimento das profecias. Então o Natal revela a fidelidade de Deus. Revela que aquilo que o Senhor diz, ele faz. Quando Malaquias silencia, e é bom lembrar, Malaquias foi contemporâneo de Esdras, de Neemias, da rainha Esté. Viveram no mesmo período. Por volta dos anos 450 antes de Cristo. Quando o espírito profético silencia e 400 anos de silêncio cobrem a terra, já não há mais expectativa de nada. Antíoco Epifânio domina a Palestina, Israel é esmagado, Jerusalém é pisada. No templo, Epifânio oferece uma porca em sacrifício para afrontar a fé e o código de leis dos judeus. Não há expectativa, não há esperança. Os macabeus se levantam e são esmagados. 400 anos se passam e de repente um jovem da Galileia pega uma caneta e começa a escrever. Porque um menino, aliás, ele começa a escrever, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. De quem ele está falando?
De repente, uma menina de Nazaré, que está prometida a um moço carpinteiro, está em casa, talvez sozinha, preparando os seus enxovais para o dia das bodas. Quando ela levanta o olhar, há um moço estranho em pé diante dela. Por onde ele entrou? Ele não fez barulho, ele não chamou. Na cultura judaica, ninguém poderia entrar numa casa sem anunciar a sua chegada antes de chegar no território da casa. Era preciso gritar 2 vezes: Shalom, Shalom. E só podia entrar se alguém dentro de casa respondesse Shalom, Shalom. Mas aquele rapaz entrou sem anunciar. E quando a virgem toma um susto, o moço diz: não tenha medo. Eu te trago uma nova de alegria que vai envolver toda a terra. Eis que tu achastes graças aos olhos do Senhor, e em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E ela está parada, atônita, sem entender nada. E Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. E o seu reino será eterno e jamais terá fim. Com certeza Maria conhecia estas profecias. Todo judeu conhecia as profecias de um Messias que chegaria. Quando Maria ouve este anúncio, ela diz: mas como? Como eu vou ficar grávida? Eu não conheço varão. E o anjo do Senhor lhe diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e ele te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o que de ti sairá será chamado Santo Filho de Deus. O Natal revela o cumprimento das profecias, a fidelidade de Deus em cumprir o que Ele diz. Segundo lugar, o Natal revela para nós a solidariedade de Deus. Solidariedade é a característica daquele que compartilha da necessidade do outro, do sentimento do outro, e decide fazer parte do seu processo de solução. Desde que o homem pecou no Éden, ele se torna indigno da misericórdia de Deus. Mas Deus se solidariza com o homem. Mas de que forma o homem pecou? Como você se solidarizar com alguém que errou, com alguém que não tem razão? Deus compreende que o homem foi vítima de uma ardilosa ação de Satanás, que o enganou. Então Deus se solidariza e diz: não posso te deixar impune porque você pecou, mas não te deixarei sem justiça. Eu vou criar um mecanismo de justiça por meio do qual a raça será redimida. O Natal revela essa solidariedade de Deus. A ideia de dar presentes, embora tenha ganhado um aspecto capitalista, mas quando os magos vão visitar a Jesus, eles trazem presentes. Por quê? Deixa eu te explicar. Eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Quando os magos dão a Jesus ouro, eles estão reconhecendo a Jesus como rei. Ninguém ia à presença de um rei sem lhe levar ouro. Quando lhe levam o incenso, estão lhe reconhecendo como sacerdote, como divino, porque ninguém poderia comparecer diante de Deus sem incenso. E quando lhe levam mirra, estão reconhecendo que ele é o homem de dores, o cordeiro que será ferido e será machucado, porque mirra era o elemento usado para untar as feridas, para acelerar a cicatrização e para que elas não entrassem em processo de putrefação. Era uma goma odorífera que fechava a ferida. Quando os magos estão levando a Jesus dádivas e se curvam diante deles, estão revelando a solidariedade de Deus, que deu aos homens o seu maior presente, o seu próprio filho.
Deus se importa conosco. João escreve, Jesus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal revela, portanto, a solidariedade de um Deus que, olhando para a nossa tragédia e sabendo da nossa culpa, em vez de nos condenar, cria os mecanismos por meio dos quais seremos absolvidos do nosso próprio pecado. Não há nada mais esplendoroso do que este gesto de Deus. Terceiro, o Natal revela para nós a generosidade de Deus. Porque Deus poderia ter sido solidário sem se envolver. Ele poderia ter sido solidário sem se sacrificar. Quando alguém sofre uma perda e você manda uma mensagem, ou vai visitar e dá um aperto de mão, você está sendo solidário. Mas quando alguém sofre uma perda e além de você ir visitar e dar um aperto de mão, você leva o substituto, algo que vai suprir com sobra aquilo que a pessoa perdeu, você não está sendo apenas solidário, você está sendo generoso. E Deus é generoso conosco. Se alguém perde R$100 e você aperta a mão e diz, oh, que pena, nesse tempo perder R$100, que lamentável, você está se solidarizando. Mas se alguém perde R$100 e você diz, que pena você ter perdido R$100, mas olha, para compensar a tua perda, eu trouxe 1.000 e estou te dando. Eu estou sendo solidário e generoso. O Natal revela a generosidade de Deus. O Deus que deu o melhor. Tem até uma frase que virou jargão no ambiente evangélico brasileiro, que é um equívoco teológico redondo. O melhor de Deus está por vir. Impossível. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo Jesus. Ei, Michael, Amanda Garras. Ele nos deu o que de melhor poderia dar. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma humana e, achado na forma humana, aceitou a condição de servo. Não basta ter abdicado da sua divindade pela humanidade. Ele ainda aceita ser servo. Jesus poderia ter vindo como imperador. Ele poderia ter vindo como rei. Mas ele vem como servo. E como servo, ele é obediente. E Paulo diz, até a morte. Ele não renunciou à obediência em nenhum momento do seu processo. E aí Paulo, querendo enfatizar a gravidade do processo e a profundidade da rendição, diz, e morte de cruz. A morte de cruz era a pior das mortes que se tem notícia, naquele tempo sobretudo. Até pelo aspecto moral dela. Quem morria da cruz, não morria sem moral, morria desmoralizado, o que é pior. A cruz era o instrumento de morte que Roma utilizava para eliminar os marginais do império, os perturbadores da paz do imperador. E o que eu digo sempre, Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz. E não foi o último. Roma matava crucificados, multidões. Roma tinha o hábito de crucificar cidades inteiras. Roma tinha o hábito
de invadir nações, e crucificaram os seus moradores dos dois lados das estradas, para quem estivesse chegando na estrada soubesse que o Império Romano esteve ali e que ninguém era capaz de enfrentar o Império de Roma. Mas até a cruz foi beneficiada com a morte de Cristo. Ela deixou de ser símbolo de terror, ela deixou de ser símbolo de medo e se tornou símbolo do cristianismo. O Natal revela a generosidade de Deus. Deus foi generoso conosco em nos dar Jesus, em nos presentear Jesus. Quando o homem chegou à Lua, 1962 aproximadamente, a Casa Branca fez uma reunião para celebrar a chegada do homem à Lua, e entre os convidados estava o evangelista e pastor norte-americano Billy Graham. E Richard Nixon, presidente norte-americano, no seu discurso diz: hoje é o maior dia da história, depois do dia da criação. Quando deram a Billy Graham a palavra para fazer a oração, ele diz: eu quero corrigir uma frase do presidente. O maior dia da história, depois da criação, é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Natal revela a fidelidade de Deus no cumprimento das profecias. O Natal revela a solidariedade de Deus para com a humanidade. O Natal revela a generosidade de Deus para com o homem. O Natal revela o plano de Deus para com a humanidade. Deus tem planos específicos sobre nós. Ele diz através de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes que você nascesse, Ele é. Algumas versões escrevem: ainda antes que eu fosse dia, eu era. É uma tradução equivocada. Presta atenção, Deus nunca era. Deus jamais será. Ele é. Ele é. Ele é. Por isso que um professor meu de filosofia, que gostava de provocar-nos na sala, um dia reivindicando que alguém provasse que Deus existe, eu disse para ele: professor, Deus não precisa ser provado que Ele existe. Na verdade, professor, Deus não existe. Existia um verbo que se aplica a algo que teve início e que tem tempo de validade. Deus não existe. Deus é. Ele é. De eternidade a eternidade, Ele é. E desde a eternidade Ele planejou a manjedoura. Desde a eternidade Ele planejou o presépio. Não poderia o Deus que tem o controle da história fazer Jesus nascer num palácio em Roma? Não poderia o Deus que tem o controle da história fazer Jesus nascer num palácio luxuoso na Grécia? Por que o Deus que tem o controle da história permitiu seu filho nascer numa estrebaria, numa manjedoura? Porque Deus queria revelar a sua glória. Analise que aqueles que nasceram no palácio tiveram as parteiras do império à sua disposição para conduzir o seu parto. Na estrebaria estava apenas Jesus, o menino nascendo, Maria, a mãe camponesa, e José, um carpinteiro. O que José entendia de parto? José entendia de madeira, de instrumento de corte, mas o Espírito Santo está lá conduzindo o processo.
Quando um príncipe nascia, o rei mandava cartas informando às suas províncias que o príncipe herdeiro nascera. Quando Jesus nasce, o Pai envia anjos. Quem publica o seu nascimento é a imprensa celestial. Os anjos cantam e dizem: glória nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Hoje vos trago novas de grande alegria, que será para toda a terra, é que vos nasceu na cidade de Davi o Filho de Deus. Aleluia! E os magos que estão no Irã, atual Irã, atual Iraque, veem uma estrela. Os magos eram estudiosos dos astros. Quando eles veem a estrela, entendem que é a estrela do grande rei, pronunciada nas profecias mais antigas, não apenas nas profecias judaicas, mas as profecias de outros povos anunciavam a estrela de um grande rei. Quando os magos identificam a estrela, eles entendem que é a estrela do grande rei e decidem segui-la. E paradoxalmente, a estrela que deveria parar em Jerusalém, no palácio de Herodes, para sobre uma estrebaria em algum lugar de Belém, uma aldeia sem qualquer importância nos arredores de Jerusalém. Herodes olha para os magos e diz: quando vocês localizarem, me digam onde está, para que também eu vá e o adore. Mas o coração de Herodes queria, na verdade, esmagar toda a ameaça. Herodes já havia matado a própria mulher que ele amava. Ele já havia matado a sua própria mãe. Herodes matou os seus 2 filhos, porque ele não queria ameaça ao seu reinado. Então ele queria só descobrir, porque alguém já disse, tem uma profecia que fala do rei dos judeus: se souberem que nasceu, você perde o controle. Herodes quer esmagar a profecia. Os magos vão e encontram o lugar onde a criança está, lhe oferecem presentes, mas a Bíblia diz que o Senhor lhes avisa que não voltem por Herodes, mas que sigam viagem, e eles vão embora, e não dão a Herodes a resposta que Herodes estava esperando. Herodes, na madrugada, quando percebe que foi enganado pelos magos, escreve um decreto: que sejam mortos todos os meninos nascidos nos arredores de Belém, de até 2 anos de idade. O que indica que os magos não foram ver Jesus no dia que Jesus nasceu. Já havia um tempo que ele estava nascido. Senão Herodes não teria feito isso até os 2 anos de idade, o seu decreto. Porém, Herodes emite o decreto na madrugada, mas o decreto só será publicado no amanhecer. Antes de o dia amanhecer, o anjo que conversou com Maria, o anjo que conversou com José, agora se aproxima de José e diz: levanta e sai daqui com o menino, vai para a terra do Egito, porque Herodes há de procurá-lo para matar. A tradição católica diz que Herodes só conseguiu passar pelos guardas com a verdade. Quando perguntaram a criança: é menino ou menina? José disse: é menino. E os guardas imaginaram que José não teria dito a verdade, então liberaram. Na verdade, Jeová deu um drible no diabo e em Herodes. Antes do decreto sair, José saiu da terra de Israel, porque Jeová saiu na frente, avisou primeiro, porque Deus sempre está na frente de todo o plano arquitetado pelo nosso adversário. Jesus nasceu. O que me causa questionamento é por que algumas pessoas, em nome da teologia, precisam questionar tanto a celebração. A necessidade desse questionamento. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Stalin, no seu discurso na Praça de Moscou, disse: nesta praça nós esmagaremos o cristianismo. Não deu.
Nos últimos anos, na Praça de Moscou está uma das maiores árvores de Natal do mundo. Isto anuncia: Jesus nasceu. Nietzsche escreveu na universidade onde dava aula: eu declaro a morte de Deus. Assina Nietzsche. Quando Nietzsche morreu, um pastor alemão chegou no muro da casa de Nietzsche e escreveu: eu declaro a morte de Nietzsche. Assina Deus. Deus permanece vivo. Cristo está vivo. Jesus nasceu. Nós cremos nele. E é porque ele vive que nós cremos no amanhã. É porque ele nasceu que a esperança resplandeceu depois de 400 anos chamados das trevas. É por isso que Simeão o pega no colo quando José e Maria vão apresentá-lo, e Simeão diz: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a tua luz e contemplaram a tua salvação. Fiquem de pé, por favor. Jesus vive. Jesus nasceu entre os homens. E é muito interessante. É da natureza da história apresentar a nós personificações de Cristo. Não sei se você sabia, o Superman é uma personificação de Cristo, é uma tentativa de apresentar um Messias que veio de outro mundo para salvar a humanidade. Porém, o Superman não veio como homem, como as fragilidades do homem. Ele vem com um poder fora do comum. Quem já assistiu os velhos episódios lembra do menino de 4 anos suspendendo um caminhão. Não, não é o nosso Cristo. O nosso Cristo não é de aço. O nosso Cristo não é alienígena. O nosso Cristo veio como homem, como eu e você. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus veio sujeito a todas as paixões humanas, visto que, assim como os homens são submetidos às circunstâncias concernentes à carne e o sangue, ele veio sob as mesmas circunstâncias para, por meio da morte, libertar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele veio como homem, igual a mim e a você. Ele se sujeitou a tentações, às privações. Incrível. Ele cresceu numa família que não cria nele. Já parou para analisar isso? A não ser Maria e José, que a tradição diz que José morreu quando Jesus tinha 17 anos de idade. Por isso ele é carpinteiro. Porque a tradição diz que na morte do pai, o filho mais velho assume a profissão do pai para a manutenção da família. Então era da obrigação do pai judeu ensinar aos seus filhos a sua profissão e o seu ofício. Quando José morre, Jesus assume. Mas se o irmão lê João 7, os seus irmãos não criam nele. Chamam-no de louco. Você é um doido, maluco. Você não é filho de Deus? Por que você não vai lá e se apresenta? Ele veio como um homem normal, sujeito a todas as circunstâncias da vida humana. Para quê? Para mostrar para mim e para você que assim como o pecado nos aproximou do diabo, o sacrifício de Cristo nos aproxima de Deus. Assim como o orgulho do diabo transformou homens em demônios, o sacrifício de Cristo transforma homens em santos, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Jesus vive. Você vai cantar agora, celebrando a gratidão.
celebrando a vida, celebrando o nascimento. Não fica questionando mais, pastor, eu posso ou não posso celebrar Natal? Para de ficar bebendo água barrenta. Celebre, Jesus nasceu. Não celebre só hoje, não celebre só ontem, celebre todo dia. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Oh, Rabagai, Leiva. Posso crer numa manhã, porque Ele vive. Aleluia. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele veio, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode, então erga as mãos, dê brados de glórias e aplausos ao nome de Jesus, ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Senta um pouquinho, por favor. Estamos caminhando para a conclusão do nosso culto nesta manhã. Ganhou um celular bonito, irmão. Eu tinha recebido até a revelação que ia ganhar um mesmo. Aleluia. Nós vamos servir ao Senhor agora com as nossas ofertas, com as nossas dádivas em adoração a Deus. Traga ouro, traga incenso, traga mirra, traga aquilo que você vai oferecer ao Senhor pelas dádivas, pelo bem que Ele nos tem feito. Estava observando aqui, não veio diáconos, né, irmão? Deus abençoe os homens dessa casa. Deus ajude os seus servos. É por isso que eu disse um dia, e teve gente que achou. Eu estava pregando em algum lugar, e eu falei, irmãos, as mulheres não são necessariamente mais santas, mas elas são indiscutivelmente mais espirituais do que os homens. E aí teve uns machos que não gostaram. Acharam que eu estava sendo, né, separatista. Mas o fato, irmãos, é que a cruz revela isso, né? São elas que estão lá pertinho.
da cruz, olhando Jesus. No dia da ressurreição, quem foi? Elas. Sabia nem como remover a pedra, mas foram. Por isso que quando Jesus ressuscita, a quem ele aparece primeiro? Para elas. E aí Valnice, milhão homens diz, eu só estou repetindo porque foi uma mulher quem disse. Se fosse um homem eu não ia repetir, que ia parecer machismo, né? Piada de mau gosto. Mas foi uma mulher, então eu vou repetir. Valnice Milhão me disse que Jesus apareceu primeiro às mulheres, porque ele sabia que elas não iam conseguir guardar o segredo. E no mesmo dia Jerusalém toda ia saber que ele já estava ressurreto. Por isso que eu falei que eu só digo porque foi uma mulher quem falou. E ainda digo o nome de quem disse. Se alguém quiser ir questionar, vai questionar lá, por favor. Mas que Deus nos ajude. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, depois eu faço os avisos. Nós vamos adorar a Deus com as nossas finanças e eu lhe convido a fazer isto com alegria e com gratidão. Eu disse aos irmãos essa semana que o nosso plano é que agora em janeiro a gente mude para o novo local. Não vai estar pronto, obviamente, mas nós precisamos focar forças e energia numa direção só. Mas só para você ter uma ideia, eu chamei o consultor e falei, olha, faz o básico, para a gente poder mudar e cultuar, e o restante vai executando. E o básico, se, por exemplo, em sacos de cimento, foram comprados 450 sacos de cimento, para o básico, porque é uma obra grande. Em compensação, eu tenho no meu coração o sentimento que Deus vai fazer algo muito grande através de nós em Salvador. Algo muito grande. Então, vamos focar nisto. Não deixe o inimigo mudar o foco. Não deixe o inimigo tirar a paz. Teremos adversidades? A vida é cheia de adversidades. Meu filho, um dia revoltado, falou comigo, eu não quero ser pastor. Eu vejo os perrengues que o senhor passa aí, as calúnias, os ataques, a ingratidão, as traições. Deus me livre. Eu falei, tudo bem, seja empresário. Seja empresário. E aí você vai ver o concorrente tentando queimar a tua empresa para ele ganhar o espaço no mercado. O teu funcionário não vem para o trabalho e você sabe que é descaração, mas ele traz um atestado falso para dizer para você que ele não veio trabalhar porque ficou doente. E você vai ter que pagar. Quando ele é demitido, você paga a ele tudo direitinho e ele ainda te aciona no Ministério do Trabalho. Não quer ser empresário? Seja médico. E aí o teu colega que vai te substituir no plantão, passou o final de semana na farra, e você que já ficou 72 horas no plantão, 48 horas, vai ter que ficar mais 24, porque você não pode abandonar o plantão enquanto o seu substituto não chega. Se o paciente morrer no teu plantão, a família vai dizer que foi negligência tua e vai te processar. Ah, ser médico não dá? Seja advogado. E o juiz olha para você no fórum e não foi com a tua cara e pega o teu processo e te dá uma negativa, ou joga o teu processo para baixo e o teu cliente diz que você é incompetente. Ou, quando você ganha uma causa e o teu honorário é muito alto, os teus outros colegas advogados ficam enraivecidos porque você ganhou um honorário bom. Eu conversei com um advogado e disse, pastor, eu ganhei uma causa de 1 bi. É a causa, pastor. E acredite se o senhor quiser, os meus colegas se tornaram meus inimigos por causa da comissão, do honorário. Não é comissão, é honorário. O que é que você quer ser, meu filho? Então entenda isso. A vida tem adversidades. A vida tem adversidades. Mas apesar delas, Deus tem planos maiores para nós. Paulo diz, uma porta muito grande se me abriu, porém há muitos adversários. Mas quem está conosco é maior, sim ou não? Quem confia nele, diga amém. Então vamos focar. Vamos fazer uma grande obra para Deus nessa cidade. Oferte com alegria, oferte com liberalidade, oferte com prazer.
Ontem à noite, Elide me perguntou 3 vezes: você vai para o culto amanhã de manhã? Eu disse, vou. Na terceira vez eu falei: pô, você já perguntou 3 vezes. É para ver se você vai mesmo. Eu disse, mas não entendi. Está querendo ver se eu fico na dúvida? Hoje de manhã, quando eu sentei na cama, as pernas disseram assim: homem, durma, meu servo. E eu disse: aguenta firme, vamos para o culto. Porque o que a gente tem para fazer é do tamanho de uma cidade de 4 milhões de habitantes. Então vamos servir. Amém? Pai, eu peço a tua bênção sobre a diaconia da tua igreja. Guarda os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus, e que eles sejam prósperos. Eu declaro sobre a diaconia desta igreja, aqueles que servem com afinco, prosperidade, riqueza, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, amados, por favor. Esses dias eu orei por riqueza e alguém falou, riqueza e prosperidade, alguém falou, eu quero é paz e saúde, pastor. Irmão, prosperidade inclui paz, saúde, porque prosperidade são todas as áreas da nossa vida sincronizadas para o crescimento. Tá bem? Nós vamos falar muito sobre isso. Se você precisa usar o cartão, o diácono, a diaconisa vai lhe auxiliar, em nome de Jesus. Depois eu faço os avisos e a gente conclui. Os mandamentos seus, obedecer o Senhor. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu pisar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei. A chave Pix da igreja está aí na tela, o QR Code também, os dados bancários, o irmão ou a irmã pode utilizar. Os pastores, mais um, por gentileza, nos ajuda aqui junto ao gasofilácio. Fiquemos de pé, por favor. Pai, eu peço a tua bênção na vida dos teus filhos e das tuas filhas que te honram com os seus dízimos e com as suas ofertas. Sobre eles, crescimento e multiplicação, prosperidade e honra. Que o teu nome seja engrandecido na vida do teu povo, e eu te rogo que esses teus filhos e tuas filhas sejam prósperos e que o Senhor abra sobre eles o dom de adquirir riquezas, em nome de Jesus. Amém. Podem vir, meus irmãos, minhas irmãs. Cantando pode ser. E os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei. Bendito serei na terra, bendito serei. Eu profetizar, sei que a minha voz será
Irmãos, quarta-feira nós teremos o culto da palavra. Mais de um, diga amém aí, por favor. Estaremos juntos aqui em nome de Jesus. Quem vem? Nós estaremos juntos, tá? Em nome do Senhor, quarta-feira, no culto da palavra. O nosso culto do semeador, eu falei com o pessoal que eu vou mudar o nome, não vou ficar chamando culto da virada, eu quero chamar culto do semeador. Vai ser na sexta-feira, dia 30. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida e um propósito que nós vamos lançar aqui para 2023. Então nós vamos fazer o culto das 20 às 22 horas. Teremos a última Santa Ceia do ano e estaremos aqui, tá? Ano que vem, senta um pouquinho. Ano que vem, obrigado, em nome de Jesus, nós faremos o nosso culto no próprio dia 31, tá? E aí eu pretendo, tá filmando não, né, irmão? A partir de então, tá? Ô Nenga, estar aqui com os irmãos, tá? Sempre nesses cultos da virada. Nós fazemos há 12 anos, tá bom? E ano que vem nós vamos fazer na Igreja de Salvador. Em nome de Jesus. Então nós temos um ano aí para planejar essas coisas todas, tá bom? E fazemos algo bonito para Deus e nos tornarmos uma referência. Então nosso culto quarta-feira da palavra, venha, não falte. E sexta-feira o nosso culto do semeador das 8 às 10. Aí no dia 31 nós não teremos atividades de culto aqui, tá bom? E no dia 1º, que é o domingo, eu não vou realizar culto porque eu acho que vocês não viriam, né? Quem vem no culto dia 1º aí? É só ele aqui, ó. Tá bom? Então nós não vamos fazer o culto dia 1º porque a virada do ano, alguns acabam indo dormir mais tarde, se reúnem com famílias e com amigos, para 10 horas estar aqui. Ai, terra. Mas retomaremos as nossas atividades. Não vamos fechar a igreja em janeiro não, tá? Porque tem umas igrejas que fecham em janeiro, vocês sabiam, né? É normal, inclusive no sul do Brasil, tem igrejas que fecham dia 20 de dezembro e só voltam 20 de janeiro. É comum já. Mas tira férias, literalmente. É comum. No dia que o pastor precisar tirar férias, os outros pastores assumem aí a peteca e vamos fazer o serviço para Deus em nome de Jesus, tá bem? Então, nossos cultos seguem normais no nome do Senhor. Fiquemos de pé, nós vamos orar encerrando o culto desta manhã em nome de Jesus e as atividades se seguem conforme anunciado. Que Deus nos ajude. Todos precisam das orações, digam amém. Então, glória a Jesus. Eu vou convidar aqui o presbítero irmão João Paulo. Ele vai fazer a oração final, em nome do Senhor, e em seguida o pastor Glauco vai ministrar a bênção apostólica, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos servindo, celebrando e adorando o Deus da nossa salvação. Vira para o seu vizinho e diz para ele assim: eu profetizo sobre a sua vida uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, que palavra maravilhosa. Saímos daqui nutridos por essa palavra e crendo que Ele nasceu, morreu, ressuscitou e hoje, conforme Paulo disse, Ele vive e intercede por nós à destra do Pai. Levante suas mãos como ato de gratidão por esse dia tão maravilhoso. Senhor, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, Senhor, por tudo quanto da tua parte recebemos pelo teu Espírito através da sua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor presidente que ministrou
a tua santa e poderosa palavra, bem como a tua igreja que a recebeu. Nos despede para nossas casas agora, debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção, caminhando e trilhando o caminho da vitória para a glória do seu nome. A igreja diz: glória a Deus. Levanta suas mãos santas para os céus. Amém? Glórias a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. E nós dizemos amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Messias, achamos-se em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir